Boa noite a todos de casa. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Começamos mais uma temporada do CEP falando sobre a conquista inédita da Libertadores pelo Fluminense. Sem contar que antes mesmo do jogo, a torcida do Fluminense conseguiu uma outra conquista, que foi o encerramento do racismo argentino na base da porrada. Poderia ser um homem, uma mulher, uma criança ou até mesmo idoso. Se tivesse andando com a camisa do Boca Juniors na praia de Copacabana e fazendo algum gesto que pudesse parecer um gesto racista, como dar um sinal pro táxi ou coçar as axilas, o torcedor do Fluminense já prontamente encaixava um cruzado de direita na cara ou chutava o peito daquela criança ou daquele idoso, acabando com o racismo. O melhor jeito de acabar com o racismo é nem deixar ele aparecer na sua frente. Você já corta o mal pela raiz para já mostrar como é que funciona o nosso país, Diego. Depois desse grande evento, que durou mais ou menos uns 3 dias, tivemos a grande final no Maracanã, onde o time tricolor venceu por 2-1 com gols de Germancano e do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy. O CEP felicita, parabeniza o Fluminense e o ex-presidente já reencarnado pela conquista. Tricolores de todos os lugares do Brasil comemoraram muito o título e muitos, inclusive, não sabiam como comemorar algo tão inédito na história do clube. Até mesmo antes do jogo. Muitos torcedores choraram, alguns passaram até um pouco mal. O próprio jogador patriota militar cidadão de bem, Felipe Melo, não se aguentou ao ouvir o hino nacional e se emocionou, além de prontamente se colocar à disposição para dar um golpe de Estado assim que fosse convocado. Mas aí os companheiros de clube o lembraram que ele tinha que jogar a final da Libertadores antes disso. O técnico de 2 empregos, Fernando Diniz, nem teve tempo para comemorar e já teve que se preparar para fazer a convocação para 2 jogos de eliminatórios da Copa contra a Colômbia e a campeã Argentina. Mesmo conquistando a Libertadores, o técnico dinizismo ainda é bastante criticado à frente da seleção devido aos últimos jogos das eliminatórias. Depois da derrota contra o Uruguai no último jogo, alguns torcedores nas redes sociais pediram pela volta do técnico Tite, que teve um bom desempenho nas eliminatórias na última Copa, em que o Brasil foi eliminado pela Croácia nas quartas de final. Se a Copa do Mundo fosse uma grande eliminatórias da Copa, com jogos em Cuiabá e na altitude de La Paz, quem sabe aí o Tite pudesse voltar para a seleção e conquistar essa taça pra gente. Enquanto isso, Tite está no Flamengo para ajudar o clube a conquistar a ausência de mais uma taça no ano. Importante esse trabalho do Tite que chegou ao Flamengo. E poucos se lembram da coletiva dele quando ele chegou ao clube, onde ele falou por 4 horas ininterruptas, dizendo o quanto o trabalho dele é maravilhoso, mesmo com os repórteres dizendo: chega, Tite, chega, por favor! Sentimos fome, sede! Mas ele apenas falava o quanto ele era maravilhoso em várias formas diferentes. Depois ele disse os nomes Renato Augusto, Cássio, William, Wagner. Mas avisaram pra ele que isso não era uma convocação e que ele não era mais técnico da seleção brasileira. Então ele apenas levantou e foi perder o jogo contra o Grêmio. O Flamengo, depois da estreia do Tite, mostrou que está empenhado a continuar na luta pela pré-Libertadores. E se o time sentir que está indo muito bem e está perigando disputar o título, o professor Tite prontamente equilibra o time para que se conquiste derrotas e empates suficientes para manter a equipe em 5º lugar. Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem se mostrado o mais novo candidato a perder o título. Que disputa acirrada, Natan! Que disputa, Diego. O Botafogo, que havia feito um primeiro turno histórico, fez questão de se equilibrar com o restante do campeonato, para dar mais emoção a esse torneio fantástico que é o Campeonato Brasileiro. Esse time do Botafogo conquistar uma perda do título de maneira tão poética como essa, seria digno de um roteiro de filme. Trabalho fantástico do Fogão. No jogo contra o Palmeiras, John Textor tem mostrado como se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro, xingando o presidente da CBF após derrota, reclamando de roubo e sendo suspenso. Que adaptação fantástica! Mesmo sendo dono de SAF, o nosso querido empresário Textor se mostra um bom aprendiz de doutor Eurico Miranda. O próximo passo é estampar a logo da Conebol nas costas da camisa do Botafogo. Falando em Eurico, o Vasco da Gama, que teve uma melhora com a chegada dos reforços mais recentes e de Ramon Dias, ainda se mostra na luta pelo rebaixamento. Exatamente, isso que é interessante. O Vasco é um time que constantemente luta para cair, e não o contrário. Algumas vezes o time falha nessa luta e consegue se salvar, contrariando as expectativas.
Mas mesmo com bons reforços, o time continua focado no rebaixamento. Um dos destaques desses reforços, sem dúvida, é o francês Payet. Eu começo a desconfiar que o Vasco tenha contratado, na verdade, o sósia do Payet. O sósia do Payet, que na verdade é de Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, é um pouco mais acima do peso, treinado para falar "aqui é Vasco", imitando o sotaque francês, e tocar a bola para trás. De qualquer forma, um sósia do Payet para a reta final do campeonato é um excelente negócio. Entre contratar um sósia do Payet ou trazer de volta, por exemplo, o meia Bruno César, eu acho que o sósia do Payet é muito mais interessante pro Vasco hoje. Boa sorte, Vascão, nessa luta contra a permanência na Série A. Com isso, vamos encerrando o CEP de hoje. Muito obrigado pela sua presença e uma boa noite. Uma boa noite a todos de casa.